Nós vamos falar para vocês durante meia hora sobre esse tema, depois haverá um debate. Esse debate vai ser o Dr. Geraldo vai conduzir, né? E o Dr. Geraldo, o Dr. Gustavo, e na medida que ele achar necessário, ainda durante essa semana, ele me convoca para um debate complementar aqui com a plateia, ok? É o que a gente acertou que a gente vai fazer, né? A questão, ela está colocada aí, né, nas duas telas, saúde mental no trabalho, saúde mental no trabalho. Da outra vez, alguns meses atrás, a gente fez aqui uma palestra dividida em duas partes. Uma foi a saúde mental no trabalho, o aspecto pessoal, e a outra o aspecto organizacional. Mas eu senti que o aspecto organizacional não é a tônica hoje. Ou seja, a expectativa hoje é que a gente possa abordar a questão saúde mental como uma coisa pessoal, né? Como é que eu posso, o que eu posso fazer para poder ter saúde mental? Então, nós vamos falar basicamente isso. Não vamos falar sobre o aspecto organizacional, embora a gente vá fazer essa palestra e a outra em dezembro, né, doutor Gustavo? Lá no Ministério Público do Trabalho. E lá, acredito que lá tem uma abordagem de aspecto do como que o trabalho pode trazer saúde ou adoecimento mental, a gente vai abordar lá. Então, hoje nós vamos fazer aqui, essencialmente, uma abordagem pessoal, né? Então, o nosso programa, antes de mais, vamos direto, né? A incidência de transtornos mentais, conforme foi citado pela doutora Rosemary, são números aqui que nós temos nos Estados Unidos, que são muito interessantes, né? O primeiro deles, esse é a partir desse livro, que aí está escrito, nós vemos aqui fobia, né? É o primeiro gráfico, deixa eu ver como é que eu aponto aqui, como é que fica fácil apontar. Acho que eu vou apontar para cá, tá, gente? Que fica mais fácil, né? Sempre aqui para mim, né? Fobia, nós vamos observar que fobia aparece com 14% das pessoas têm fobia em alguma fase das suas vidas. Fobia é receio de estar sozinho no elevador, né, que nós chamamos então de claustrofobia. Depois tem acrofobia, né, receio de altura, e assim por diante. É um número bastante alto. Então, se você tem algum tipo de fobia dessa, saiba, você não está sozinho, né? Tem muita gente que tem esse tipo de transtorno, né? Aqui nós temos a segunda, que é álcool, né? Abuso e dependência. Olha como que é alto isso. Cerca de 14%, 13,5% das pessoas têm esse transtorno, né, de dependência de álcool. Nós somos aqui aproximadamente uns 60, que eu estou calculando, umas 50 pessoas. Nós estamos falando aqui que cerca de uns 7, eu me incluindo, né, podemos ter esse tipo de dependência, né? Relação com o álcool é aquela relação em que a afeição do indivíduo pelo álcool é mais forte do que qualquer outra afeição que tem na sua vida. É o segundo aqui. O primeiro é o seguinte, em um ano, aqui ao longo de toda a vida, ok? Então, em um ano é sempre aqui. A seguir, nós temos episódio depressivo maior, olha só, 8,2% das pessoas têm um episódio depressivo maior, né, ao longo das suas vidas, né? Aqui nós temos, então, adicção a drogas, dependência a drogas, 6%. Né? Aqui nós temos, só para eu poder ler aqui melhor, personalidade antissocial, bastante alto, 2%, só a gente vai imaginar a gravidade disso aqui. A seguir, nós temos transtorno obsessivo-compulsivo, essa outra aqui. Isso vai dar aqui no meu quadro cerca de 2,5%. Pânico, 1,5%. A seguir, nós temos esquizofrenia, 1,5%. Esquizofrenia é muito claro, seria transtorno do pensamento. Transtorno do pensamento, nenhum de nós aqui tem, tá, gente? Com certeza não temos. Ou temos? Não, não. Nenhum de nós tem aqui, não. Nós podemos ter esses outros aí. Mas a característica do transtorno do pensamento, né, que você vê em alguns filmes paradigmáticos, né, um filme extraordinário sobre isso, é Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante, não deixe de assistir para você perceber o que é. É quando a pessoa não bate bem. Em determinado ponto, ela desvirtua o pensamento, vai para um lado totalmente fora do razoável, né? Mas é 1,5% só. Mas depois nós temos lá episódio de mania, dá menos do que 1%. Então, esse é um estudo muito interessante, essa estatística, que mostra que nós não temos estatísticas brasileiras, mas podemos assumir essa estatística como muito interessante, como referência. Aqui nós temos alguns detalhes interessantes, lembrando aqui o que falou a doutora Rosemary, né? No primeiro gráfico, nós temos incidência entre homens e mulheres. Entre homens é um pouco maior do que em mulheres. No segundo gráfico, nós temos a faixa etária, mostrando que é um pouco maior entre 30 e 44 anos, mas depois de 45 diminui, e depois de 65 anos diminui mais ainda. Depois de 65 anos aparece a questão da depressão da idade, né, que é a coisa que acontece e está relacionado.
temos nível educacional, que é maior no pessoal de nível educacional menos completo. Depois nós temos embaixo, né, dependência financeira, é maior, mais intensa em aqueles que têm dependência financeira. Depois, né, estado ocupacional, entre os não empregados é maior e naqueles que têm emprego de melhor qualificação psíquica, mental, é menor. Tá? Depois nós temos urbanos e rurais, é praticamente a mesma coisa. E olha que coisa interessante, estado marital, né? Seria aqueles que nunca se casaram, né? Os casados e que nunca se separaram é os que menos têm transtorno. Olha só. Então, é estatística, tá? Os solteiros, né, ou que nunca coabitaram, é o seguinte. Depois nós temos os divorciados, separados mais, e os que mais têm, né, transtornos mentais são aqueles que não são casados ou não coabitam, né, mostrando, então, a importância daquilo que a doutora Osivério falou, da questão do relacionamentos bons, como uma coisa muito importante, né, de se ter. Então, a estatística é muito interessante para a gente se orientar. Quem está mais predisposto à saúde mental e a transtornos mentais? A fonte de informações que nós temos desse conhecimento, né, são o modelo psicodinâmico, as vulnerabilidades e resistências conhecidas, os estudos sobre estresse, o estudo sobre qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde e os preceitos de Freud. Então, nós vamos fazer aqui uma abordagem que depois nós temos que, no final das contas, quais são as 10 recomendações para você ter boa saúde mental, que, no final das contas, é isso que nós queremos, né? Muito bem. A relação do indivíduo com o trabalho, né, e o adoecimento é visto de um modelo que nós chamamos de modelo psicodinâmico da pessoa no trabalho. Mas nós não vamos abordar esse modelo, porque, como eu falei, nós vamos dar uma abordagem pessoal, nós vamos abordar só a parte central desse modelo, que é essa parte que está aqui, que seria o ser humano com uma maior predisposição para a saúde mental, que está aqui em cima, ou a maior predisposição para transtorno mental, que está aqui embaixo. Isso existe, então nós precisamos saber, porque muitos desses fatores são, né, de nascença, digamos assim, mas outros não, outros são bem aprendidos e nós podemos aprender como que a gente se situa na parte de cima ali. A parte de cima, eu sempre vou comparar com a parte de baixo, que vai dizer o seguinte: são mais propensos para a saúde mental os indivíduos calmos, fleumáticos, calmos, pessoas mais calmas. São mais propensos para adoecimento mental aqueles indivíduos tensos, indivíduo mais agoniado, que não consegue esperar, que tudo tem que ser para ontem. O indivíduo traz em si aquela espécie de ansiedade, né, exagerada. Né? Tem um dado aqui importante sobre indivíduos mais propensos para adoecimento mental, os jovens. Tá? São mais propensos para a saúde mental, os seguros de si. O que é o indivíduo seguro de si? É aquele indivíduo que, diante das adversidades, das dificuldades que tem na vida, em princípio, acredita na sua capacidade de se sair bem naquela situação. Ao contrário, são mais propensos para adoecimento mental os inseguros. São mais propensos para a saúde mental aqueles pouco emotivos, naturalmente pouco emotivos. Ao contrário, são mais propensos para adoecimento mental aqueles que nós chamamos de emotivos. Isso é uma característica que não tem jeito de mexer, não. Isso é de nascença. É o que a gente chama assim, olha, manteiga derretida, doutor, é manteiga derretida. Entendeu? Aquela pessoa que, diante de uma emoção de alegria, fica entusiasta em relação àquilo, mas, diante da tristeza, ela também sente profundamente. Tá? Então, elas são mais propensas para adoecimento mental. Não tem muito jeito, não. No máximo, a pessoa consegue dominar o instante que vai aflorar aquela emotividade, mas ela não consegue segurar muito, não. Isso é bem conhecido. É mais conhecido, é mais propenso para a saúde mental aquele indivíduo que vive a sua realidade dentro da sua expectativa, especialmente profissional. É mais propenso para adoecimento mental aquele indivíduo de alto nível. Olha só que interessante. Todo indivíduo de alto nível e comprometido, ele é mais propenso para adoecimento mental. Né? Então, pesquisas que vão mostrar isso. Né? A seguir, nós temos, então, aquele que respeita os limites. Isso é tão importante que eu vou dedicar uma parte específica a isso daqui a pouco. É mais propenso para adoecimento mental aquele indivíduo que não respeita os limites. Tá? É mais propenso para a saúde mental de bom suporte financeiro e bom equilíbrio financeiro, é mais propenso para o adoecimento aquele de desequilíbrio financeiro.
Mais propenso para a saúde mental, aquele que tem um equilíbrio social e equilíbrio nas diversas áreas, né, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, é mais propenso para adoecimento mental aquele indivíduo que vive em desequilíbrio social, né, e que não tem suporte social, e aqueles de vulnerabilidade social, e o não respeito aos limites, eu falei. Essa é uma visão geral muito interessante, porque nos orienta para nós, né, o que a gente tem que fazer, conforme eu vou citar a partir de agora. Esse esquema é bem conhecido, ele diz o seguinte: todos nós vivemos exigências na nossa vida, tá? A parte de cima, e todos nós temos uma certa estrutura para poder lidar com essas exigências. Você pode entender exigências sobre estrutura de diversas formas. Você pode entender as exigências do trabalho e a estrutura que você tem para poder dar conta daquilo que você assumiu. Você pode entender exigência financeira com a sua estrutura financeira, mas você pode entender exigência emocional com a sua estrutura emocional. Tá? Então, é assim, no geral. É um tema muito bom. Quando a gente fala, por exemplo, para gerentes, para executivos, isso é, claro, exigência do trabalho versus a sua equipe para poder dar conta de tanta exigência, a sua estrutura. Então, o balanço exigência sobre estrutura está sempre na origem de um equilíbrio. E esse esquema, que é do conceito de Celie, Hans Celie, ele vai mostrar que o bom ponto de equilíbrio é quando essa relação exigência sobre estrutura está em torno de 1,0. Ou seja, o que você vive de exigência, você tem a estrutura para poder suportar, né? No sentido geral de exigência sobre estrutura. Isso origina um gráfico de enorme importância, que é esse aqui, que é a curva de desempenho. Essa curva de desempenho, nós colocamos aqui a relação entre exigências e estrutura, que mostra que quando ela é em torno de 1,0, nós temos o máximo de desempenho. Nessa hora, nós temos o ajuste ótimo, que nós temos, então, ideias claras, motivação ótima e respostas corretas. Tá? É isso aí. E aí nós vamos verificar o que vai acontecer quando as exigências são bem acima da estrutura. Olha lá, exigências muito maiores do que a estrutura. Muito maior do que 1. O desempenho cai. E o indivíduo entra num quadro inicial que nós chamamos de fadiga, né, psíquica, que pode chegar a um ponto de estafa. Então, não sei se algum de vocês já viu o quadro de estafa, mas os quadros de estafa são terríveis. A pessoa chega a capacidade zero, associado a muita angústia, porque ele não sabe quanto que vai sair disso. Eu me lembro de um caso que me marcou bastante, um amigo meu, grande amigo meu, contador de grandes empresas, acostumado com a legislação tributária. Nessa ocasião da estafa, ele não sabia fazer a própria declaração de imposto de renda, não dava conta. Quer dizer, é o indivíduo que vai sobrecarregando, e um dia chega um quadro desse. Ninguém chega à estafa da noite para o dia. A estafa é decorrente exatamente de sobrecarga acumulada, e aí nós temos, então, o indivíduo pode chegar a um ponto desse. O organismo manifesta. Nós temos os chamados sinais vermelhos no painel. O sinal vermelho no painel que nós mais temos é o esquecimento, é o branco. É o sujeito que vai sair aqui dessa unidade, vai resolver uma questão lá na outra unidade e se esquece da documentação, né, daquele processo que foi levar. É o sujeito que pega o telefone, né, vai ligar para casa, qual que é mesmo o telefone lá de casa? Entendeu? Então, são brancos. Então, o organismo vai dando sinais, né, e o indivíduo muitas vezes cai num quadro como esse aí. Isso aí nós conhecemos bem, é o estresse da sobrecarga. E a complexidade do nosso pensamento é tal que muitas vezes a gente sonha com o dia que a gente vai largar tudo isso e vai para o Cerro. O Cerro, para mim, é um dos melhores exemplos, lá perto de Diamantina, da tranquilidade total, né? Que seria o quê? Lembrava que a doutora estava falando antes, aquela notícia que não vamos ter que trabalhar, né? Vamos ter um aumento de salário e não vamos ter nenhum compromisso em termos de resultado. Mas que chatura que vai ser a vida se nós tivermos isso, né? Então, é o Cerro. Eu fui para lá uma vez, passar com minha esposa 4 dias no Cerro, chego lá, não acontece nada. Nenhuma notícia, nem boa, nem ruim. Eu não sei como é que é o negócio, a magia do Cerro, não. Ninguém trabalha e ninguém passa fome, né? É a pessoa sentada lá, olhando as escadarias da igreja de Santa Rita e contando aquela escadaria, 75 degraus, no 15º ela dorme, entendeu? Aí o indivíduo vai para o Cerro e o que acontece? Entra em estresse. Olha que interessante, quão complicada é a nossa cabeça. Se acontece exigência de mais, estresse da sobrecarga. Se acontece exigência de menos, estresse da monotonia.
que vem com fadiga e que vem com embotamento mental. Nesse ponto, nós podemos perguntar, sabemos que o estresse da sobrecarga é mais frequente, mas o estresse da monotonia é raro? É raro? Não. Onde que a gente acha o estresse da monotonia? No aposentado. No aposentado que não se preparou para a aposentadoria. Então, a gente vai verificar que problema. Né? O indivíduo, muitas vezes, não se prepara. Agora, o indivíduo que tem um potencial, e agora o que acontece na vida dele, em termos de exigência? Né? E vai ter, muitas vezes, crises emocionais. Mostrando a complexidade da nossa cabeça. Não pode ter exigência demais, mas também não pode ter exigência de menos. Ok? Então, aqui, a Organização Mundial da Saúde, ela, em 1998, foi convidada a dar um parecer sobre o que é qualidade de vida. E ela definiu uma coisa muito interessante, são 24 itens. E esses 24 itens são em 6 domínios. Observem bem, o primeiro domínio é o domínio físico, é a ausência de dor e desconforto, energia e ausência de fadiga, qualidade do sono e repouso. O segundo domínio, que é o que mais nos interessa, é o social, é o psicológico, desculpe. Sentimentos positivos. Qualidade de vida é sentimentos positivos. É pensar, aprender, memória e concentração, autoestima, gostar de si mesmo, chegar na frente do espelho, na hora de fazer a barba, as mulheres, na hora de se produzir, e falar assim, tá aí, cara, eu gosto de você. Isso é importante para a qualidade de vida. O item importante, autoestima, gostar de si mesmo. Né? Imagem corporal e aparência é importante, tá? A ausência de sentimentos negativos. Não se fala de qualidade de vida quando a pessoa pensa em que se à noite tivesse um troço aí e morresse, não ia fazer diferença. Isso aí não está tendo qualidade de vida, não. Tá? Outro item importante que a Organização Mundial da Saúde diz é o chamado nível de independência, mobilidade, atividades de vida cotidiana, independência de medicação e tratamentos e capacidade de trabalho. Outro item, relações sociais, doutora Rosemary, olha lá. Relações sociais, pessoais, suporte, apoio social, atividade sexual. Depois, meio ambiente, segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidado de saúde social, disponibilidade e qualidade, oportunidade de adquirir novas informações, participação e oportunidade, né, de recreação e lazer, ambiente físico, poluição, ruído, trânsito, clima e transporte. E o 24º item, olha que interessante, aspectos espirituais, religião, crenças pessoais. Espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais. Então, a grande contribuição que nós tivemos para a saúde mental foi a partir dessa contribuição da Organização Mundial da Saúde. Né? Freud vai falar para nós sobre as chamadas defesas psicológicas autodestrutivas. E essas defesas psicológicas autodestrutivas, né, o brilhante Freud, foi uma das partes melhores dele, de muita coisa boa que ele escreveu, foi essa parte aí, que ele vai dizer o seguinte, olha só, defesas psicológicas individuais, negação, repressão, racionalização, transferência, responsabilidade e fuga. E Freud diz, elas são defesas psicológicas autodestrutivas, por quê? Porque a pessoa não aprende com aquela situação. Ela, ao contrário, procura transferir a responsabilidade. Aconteceu um problema, o problema não fui eu que causei, eu sou vítima, foi culpa do outro. Né? Isso a gente chama de transferência de responsabilidade. Negação, negar que tal coisa exista na vida. Né? Fuga, não enfrentar os conflitos, não enfrentar os conflitos. Então, outro conceito importante. Né? Aqui nós temos uma parte importantíssima de saúde mental e de adoecimento mental. De adoecimento mental a chamada ditadura de 2 partidos. E o que vem a ser isso? Ditadura de 2 partidos é como se fosse o seguinte, numa democracia, nós temos aqui dentro de nós 8 partidos políticos e a pessoa vai se dar mal, do seu ponto de vista de saúde mental, e vai adoecer mentalmente quando ela deixa que somente 2 partidos tomem conta. É a ditadura do PP com o PTP, deixando de lado outros 6 partidos que ficam minguados ali fora do poder. Isso é uma coisa interessantíssima, né? E o que é o PP? É o partido da profissão. E o que é o PTP? É o partido do ter e do poder. Toda pessoa que deixa que a sua vida se paute pelo lado profissional e o lado do ter e do poder, ele está entrando num esquema que, no final das contas, vai resultar em má qualidade de vida. Porque ficam de lado esses outros partidos. Tá? Esses outros partidos. E quais são os outros partidos que ficam de fora? O PFA, você sabe o que é a PFA? O que é a PFA? Partido da família. O PI, que é o Partido da Individualidade. O PCR, Partido da
criatividade. O PEE, Partido da Ética e da Espiritualidade, né? E mais algum aí que daqui a pouco a gente lembra. Então, PS, Partido Social. Então, a coisa assim que leva muito a adoecimento mental é a chamada ditadura dos dois partidos. E é por isso que a gente diz o seguinte, né? Quais são os 10 pecados capitais no comportamento pessoal que geram adoecimento mental? São, o primeiro, assumir responsabilidade bem acima dos seus limites. Limites nós temos em 6 áreas. A área física, a área psicológica, a área de tempo, a área da equipe e a área financeira, e está faltando uma aí. Quando a pessoa assume responsabilidade bem acima disso, ela está caminhando para o adoecimento mental. O segundo, o pecado capital, é deixar que a ditadura de 2 partidos acabe dominando a sua vida. O terceiro pecado capital é seja excessivamente tenso ou excessivamente relaxado. O que é o excessivamente tenso? O excessivamente tenso é aquele indivíduo que tudo tem que acontecer para ontem. E, no final das contas, ele impõe para a sua vida um estilo de vida tão corrido, tão intenso, que, no final das contas, o organismo não aguenta e gera consequências a respeito disso. Mas e o contrário? Também faz mal para a saúde. É quando a pessoa não está no ponto certo, que nós chamamos de nível correto de tensão. O quarto ponto de pecado capital, seja um EB ou BC. Isso aí é danado, são siglas. Eu tenho uma sopa de letras que tem umas 40 coisas interessantes e que a gente põe isso aí e motiva muito, isso é técnica de professor. EB, né? Adoecimento mental, seja um espalha-brasa. Isso é terrível, né? Para adoecimento mental, né? Favorece muito. A seguir, crie expectativa em sua vida bem acima das suas possibilidades. Isso é uma coisa interessante, né? Todos nós temos limites, conforme nós falamos. À medida que você cria uma expectativa bem acima dos seus limites, limites técnicos, físicos, psicológicos, financeiros, de tempo e da equipe. São 6 limites. Você está entrando num processo de adoecimento mental, né? A seguir, seja paranoico. E o que é paranoico? Achar que as pessoas te perseguem, que você é vítima, tá? Então, isso é um comportamento danado de ruim, que leva a adoecimento mental. Outro, seja extrapunitivo. O que é extrapunitivo? Os problemas da sua vida são ocasionados por outros. São ocasionados por outros. Está fora, está fora. Não é você que contribuiu, foi outrem. Tá? Use defesas psicológicas autodestrutivas. Diante de uma dificuldade, negue. Diante de uma situação, de um problema, transfira a responsabilidade. É aquilo que nós falamos. 9, espere que o tempo dê uma solução para os seus problemas. O tempo não dá solução para o problema de ninguém. E o 10º seria, seja um mala sem alça. Né? Esse termo é do carioca. Né? Como é difícil carregar um mala sem alça. Né? O que é mala sem alça? Está aí. Mala sem alça são alguns comportamentos, né, que você identifica em algumas pessoas. A pessoa que é difícil de carregar. Aí você fala, bom dia. O que a pessoa responde? Bom dia. Começa aí, bom dia. É isso aí, já começa, né? O que mais? Só conversa sobre coisas ruins. O que mais? Reclama e reclama. Mais, hipocondríaco, mania de doença. Mania de doença, que coisa danada, senhor. Mala sem alça, só conversa com a gente sobre doença, estou sentindo isso, aquilo. Mais, negativista, ou seja, não, tal coisa não vai dar certo, tal coisa não vai dar certo, tal coisa não vai dar certo. Mas parece que está encaminhando, mas no meio não vai dar certo. Isso é mala sem alça. Mais mala sem alça, encrenquinha. Qualquer coisa é motivo para a pessoa criar caso. Tá? Mais, aquele que está sempre com uma pedra na mão, pronto para poder atirar aquela pedra. E, por último, a característica que está aí, quando tem um não na ponta da língua. Então, seja um mala sem alça e curta o adoecimento mental. E logo, então, para poder fechar o nosso bloco, né? O que seria, então, os 10, no comportamento pessoal, 10 posturas para a saúde mental? Primeiro, equilíbrio, exigências e estrutura. Então, o que seria anunciado dessa forma que aí está. Trace para a sua vida uma espécie de plano de voo, de tal forma que a relação entre exigências psíquicas e sua estrutura psicológica se mantenha equilibrada em torno de 1,0. Isso é importantíssimo, é saber que você tem que manter, né, as exigências de acordo com a sua estrutura. Isso vale em tudo. Por exemplo, você e seu marido, você e sua esposa adquiriram um novo apartamento, se apertaram financeiramente, perfeito,
tá? Nem bem vislumbrou o final da dívida, já está tratando de assumir um outro compromisso financeiro. Não, isso não é razoável. Isso é forma de adoecimento mental. E aí tem outro corolário, né? Diante de situações ou de tensão ou de estresse, utilize o princípio do controle cognitivo. Procure conhecer bem o problema e procure verificar quais são as exigências, como que você pode diminuir as exigências e como que você pode melhorar a sua estrutura diante disso. Tenho certeza que cada um está pensando em como que aplica isso aí na sua vida. Mas não existe fórmula. Nós, médicos, muitas vezes fazemos em consultas, a pessoa vai falando, aí a gente coloca para a pessoa o seguinte, está aqui uma folha de papel. Do lado esquerdo, coloque as exigências que você está tendo na vida. Agora, do lado direito, põe a sua estrutura. Agora, como é que você vai reduzir o lado esquerdo? E como é que você vai melhorar o lado direito? É a própria pessoa que tem que fazer isso, né? Sob supervisão. Nós, médicos, fazemos isso bem, o psicólogo faz isso muito bem, numa orientação individualizada. Tá? 2, autoridade sobre a própria vida e controle. Ou seja, quer dizer o seguinte, pautá-la por atitudes em que você se sinta bem consigo mesmo. Lembrando daquela história da autoestima. Você tem que chegar no final, na manhã, olhar para o espelho, você tem que gostar do que você está vendo. Okay? E desvencilhar-se do modo de vida ligado ao ter, pautado pelo ter. Viver de forma a não ter medo de perder, preste atenção, e procurar manter um bom equilíbrio financeiro. Uma coisa importante, faça sentido de liberdade na vida, gente, é não ter medo de perder. Olha bem, nas mínimas coisas. Ainda hoje escrevi um parecer para uma empresa que está querendo, né, é caso real, né, trabalhei domingo, tá? Em função de um amigo meu, Hudson, faça um parecer sobre uma escala de trabalho que nós vamos apresentar para o Ministério Público do Trabalho. Assim, queremos que você defenda. Depois que eles me apresentaram o processo todo, Gustavo, o problema vai dar sobrecarga sobre os trabalhadores. Fiz o arrazoado, tá? Coloquei para ele, está aqui o meu parecer. Use se vocês quiserem ou não. Entendeu? Se vocês não usarem, nem precisa me pagar. Entendeu? É questão de você ter liberdade de dizer o seguinte, a minha vida, a minha liberdade é não ter medo de perder. Preste atenção, hein? A nossa liberdade é não ter medo de perder. A nossa liberdade é não ter medo de perder. Preste atenção nisso. Tá? Isso é importantíssimo para a saúde mental. 3, conhecer e respeitar os seus limites. Quais são as áreas de limite? Limite técnico, físico, psicológico, de tempo, financeiro da equipe de trabalho. Importantíssimo, tá? E um corolário, autoaceitação. A gente tem os limites. Nós temos os nossos limites. Tá? 4, né? Moderar estilo de vida A, que é aquele estilo corrido e competitivo. Corrido e competitivo. Doença da pressa. Moderar isso. Então, parando de correr contra o relógio, controlando a impetuosidade verbal, não levar tudo a ferro e fogo, né? Não levar tudo como questão de vida ou morte, controlando especialmente a hostilidade, tá? Se necessário, psicoterapia. A 5ª, administrar melhor o tempo. Ponto importantíssimo para ter saúde mental, administrar melhor o tempo. Eu vou falar algumas coisas que você vai rir, mas não tem problema não. Eu sou exemplo que administro relativamente o meu tempo. Tá? Definir prioridades na sua vida, eliminar os fatores de obstrução que obstruem a pauta, trabalhar no atacado, o que isso quer dizer, você vai pensando, tá? Assimilar o conceito de qualidade necessária para o uso, né? Evitar perfeccionismo com tudo, foco no que está fazendo, tá? Utilizar o princípio do queijo suíço. O que é o queijo suíço? Você tem um grande trabalho para poder fazer, faça um trabalho de planejamento de 1, 2, 3, 4 horas sobre o que é aquele trabalho. E cada 20 minutos você vai fazendo um pedacinho. Depois você percebe que o trabalho está no conjunto feito. Isso é princípio de boa administração do tempo. O tempo para tratativa, que é o quê? 1 vez por semana, 4 horas, você tem que ter um tempo seu para tratar das suas coisas, que você não programa nada. É só para poder passar a semana limpo, para não levar coisa para o sábado e domingo. Tá? Essa semana eu desrespeitei, em função do meu amigo que pediu isso de última hora. Né? Adote prática de reuniões eficazes, com pauta, horário, participantes adequados, duração e contratação. E agora que você vai rir. Administre melhor o seu tempo com internet e smartphones. Gente, que horror! Tá? Como as pessoas perdem tempo com isso? Não colocar e-mail no smartphone, por favor.
Que coisa, seu, que coisa. Como tira tempo, como as pessoas ficam sobrecarregadas, porque fizeram essa besteira. Colocar e-mail em smartphone. Daí para frente é tudo. Tira esse negócio. Né? Aí colocar o quê? Abra seus e-mails somente 2 vezes por dia. Aí você vai fazer o seguinte, vou controlar também o outro e-mail moderno. Como é que chama o e-mail moderno? Zap, né? Tem que controlar essa porcaria, porque senão ele não faz nada. Entendeu? Tem que controlar. Envie e-mails somente 2 vezes ao dia. Corra de ferramentas e aplicativos que te escravizam esse recurso. E, ao dirigir, desligue o smartphone todas as funções. Né? Agora já é infração gravíssima agora, né? Muito bem. Equilíbrio dos diversos partidos políticos. Quais são eles? PP, Partido Profissional. PTP. Ter e poder é importante, todos dois são importantes. Mas também importante é o PFA. O que é o PFA? Família. PS, social. PC, cultural, partido cultural. Tá? PCR, partido da criatividade. Né? PEE, partido da ética e da espiritualidade. E o PI, partido da individualidade. Você está bem consigo mesmo nas suas atitudes. Ok? 7º, equilíbrio, alimentação, sono, atividade física e distensionamento, com essas recomendações que aí estão. 8º, atitude mental. Por favor, uma coisa importante para a saúde mental é a atitude mental. Não vou detalhar muito, não, só vou detalhar a primeira, que é essa aí, ó. Saber distinguir contratempos de questões, de problemas, de problemões e de tragédias. Muitas vezes o adoecimento mental é porque o problema é um contratempo, e a pessoa faz do contratempo uma tragédia. Uma mala sua que não chegou de viagem, não entregaram a mala, não está no aeroporto, tá? É alguma coisa que é um contratempo. Vira o quê? Tragédia. Então, você tem que... É questão de atitude mental. Tem diversas aí muito interessantes, como, por exemplo, mudar o enfoque, procurar gostar do que faz. Ao contrário, vai falar assim, a gente tem que trabalhar no que gosta. Não, a gente tem que gostar do que trabalha. É mudança de atitude mental. E assim por diante, essas recomendações ficam aí para depois serem passadas, né, as transparências para vocês. Ok? Muito bem. Postura de refratariedade. A postura de refratariedade mais importante que tem é nunca estar apertado financeiramente. Tá? A 10ª, ajuda profissional. Quando é que a gente precisa, sob o ponto de vista de saúde mental, de ajuda profissional? É nessas situações aí. Sintomas fisiológicos ou psicológicos graves, períodos prolongados de ansiedade, preocupação ou depressão, tensão excessiva por não conseguir parar de pensar em um problema, sensação frequente de não estar desempenhando tão bem quanto poderia, problema específico que cause tensão excessiva, sensação de forte vazio existencial ou de desencanto com a vida, dificuldades frequentes para se relacionar com outras pessoas, aumento inexplicável de problemas familiares ou no trabalho, ideias recorrentes de suicídio, frustração forte quando pensa nos objetivos que não conseguiu alcançar e que provavelmente nunca irá alcançar. Então, é para pensar, né? A gente tem essa... O doutor Geraldo tem essa apresentação, né, Geraldo? Não tenho, passo aí para você hoje ainda, tá? Aqueles que desejarem, peço essa apresentação para o doutor Geraldo, pensem nesse conteúdo, ele vai fazer agora uma discussão com vocês, eu, infelizmente, não posso ficar, e me coloco à disposição para viabilizar, se for o caso, né, voltar aqui para conversar e debater com o grupo na quinta-feira, de 14 às 15h30. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, parabéns aí pela organização da semana, como é que é o nome bacana? Da valorização da saúde, que bacana isso, Semana da Valorização da Saúde. Né? Valorizem isso mesmo, é um negócio assim que você só fala o seguinte, só quando você vê quando a pessoa perde, nós que somos médicos, né, Geraldo? A gente vê quando a pessoa perde a saúde, como faz toda a diferença. Né? Então, vamos valorizar a saúde, continue com o debate e espero que a minha palestra tenha contribuído de alguma maneira. Obrigado, pessoal.